Olha só, queridos, acompanhe comigo lá em Efésios, já está lá no telão, a partir do verso 3. E eu queria que você prestasse bastante atenção para todos os princípios que a palavra do Senhor coloca para nós, e é fundamental, porque Efésios, no capítulo 1 até o capítulo 3, a palavra do Senhor fala do trabalho de resgate que Deus fez para resgatar a minha e a sua vida. E do capítulo 4 até o capítulo 6, no livro de Efésios, fala como nós devemos nos portar diante de tão grande salvação que nos alcançou. Amém? Então Efésios é muito importante por isso. Do 1 ao 3, você entende o que Deus fez por você. E do 4 ao 6, você entende o que você tem que fazer por Deus, o que você tem que fazer pela igreja, o que você tem que fazer como salvo em Cristo Jesus. Amém? Então isso é fundamental. E ontem, quem está acompanhando a devocional de ontem, o texto foi muito bom, que fala que vai chegar dias em que as pessoas não conseguirão ouvir a sã doutrina. A palavra do Senhor fala que vai chegarão dias que as pessoas não conseguirão ouvir a sã doutrina. E como coceira nos ouvidos, elas vão sair procurando alguma pessoa, procurando lugares que tenha doutrina própria para ela. Queridos, isso é muito importante porque nesses dias, a palavra do Senhor fala que esses dias são dias como que nós estamos vivendo. Era uma palavra profética que haveria dias que as pessoas não conseguiriam ouvir a sã doutrina, mas que elas estariam procurando uma doutrina própria, aquilo que agradasse o coração, aquilo que agradasse a forma de viver que elas tinham na cabeça. E a palavra do Senhor fala que elas iam deixar de conhecer a palavra de Deus, de confiar na palavra de Deus e correr atrás de mitos, de acreditar em mitos. Isso é o que nós estamos vivendo hoje. Quantas pessoas estão acreditando em mitos aí da internet? Pessoas que você nunca viu, pessoas que você nunca ouviu falar e de repente aparece na internet com tanto lá de likes e de repente você passa a acreditar naquilo que aquela pessoa fala para você. E você deixa de acreditar no que a palavra de Deus diz para você. E nesses dias, o Senhor está restaurando a sua igreja. Amém? Quantos creem nisso? Nesses dias, o Senhor está restaurando a sua igreja. A Marília falou aqui na hora do louvor, que nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento como se viveu na igreja primitiva, onde os irmãos estavam nas suas casas, e mesmo ali buscavam a Deus, e não tinha internet, não tinha live, amém? Era você e Deus, revelação do Espírito Santo, mas esses dias Deus está restaurando, e que você se prontifique diante de Deus, que você se coloque diante de Deus, para que o Senhor Deus possa enviar teu Espírito com muita força, com muito discernimento, para que você tenha a revelação da palavra de Deus nesses dias, para que a revelação da palavra do Senhor brote na sua vida, brote na sua mente, brote no seu coração, e que você possa fazer, como a palavra de Deus te diz, que rios de água viva fluam do seu interior. Você foi chamado para isso, queridos. Nós não podemos mais virar para o irmão e falar para ele, né? Estamos distantes aqui na igreja, amém? Mas olha para o irmão do seu lado, né? Mesmo de máscara, né? Dá aquela olhada para ele, amém? E fala, meu irmão, o projeto de Deus para você é grande, amém? Mas devagar, sem tirar a máscara, amém? A 2 metros de distância. Queridos, e você que está em casa tem liberdade, mas Deus vai restaurar a sua vida nesses dias. Deus vai restaurar você, Deus vai restaurar a sua casa, Deus vai restaurar seus relacionamentos, Deus vai restaurar a sua vida espiritual. A palavra do Senhor para nós nesses dias é que a igreja do Senhor como um todo será restaurada, e que rios de água viva vão fluir do nosso interior, e as pessoas que estiverem com sede vão chegar diante de você e vão pedir água, e você vai dar de beber para elas. Aquela mulher samaritana que estava ali no poço, ela chegou para Jesus, determinado dia, estava ali e Jesus começou a falar com ela, e Jesus disse para ela, mulher, se você conhecesse quem está falando com você, jamais você teria sede novamente. E aquela mulher disse, Senhor, mas o Senhor está dizendo que o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que furou esse poço, e todos os dias nós vemos aqui buscar água nesse poço. Jesus disse para ela, se você conhecer, rios de água viva vão fluir do seu interior. Se você conhecer aquele que está falando com você, e você deixar que essa palavra entre em você, que essa palavra entre no seu coração, isso vai gerar uma explosão na sua vida nesses dias. Queridos, e o Senhor tem nos falado nesses dias, e você que está pela internet, amém? Você que está aqui no salão também, ouça bem a palavra do Senhor para nós nessa noite.
O Senhor quer restaurar a nossa vida espiritual e a nossa posição em Deus nesses dias. O Senhor quer restaurar. Queridos, porque muitas vezes nós perdemos aquela posição em Deus, nós perdemos o chamado de Deus nas nossas vidas, e nós não entendemos para que nós viemos, para que nós estamos aqui, porque nós estamos aqui salvos. Nós somos salvos, não foi só para ficar aqui na igreja, né? Cantando uma vez por semana, não. Nós somos salvos para irradiar a presença de Deus, onde quer que nós estejamos. Para irradiar a presença de Deus na vida da nossa comunidade, na vida da nossa família, na vida dos nossos vizinhos. Amém? Queridos, e aqui a palavra do Senhor nos traz uma palavra poderosa. E se nós entendermos isso, se nós nos colocarmos diante de Deus nesses dias, e o Senhor nos diz que nós devemos nos posicionar corretamente diante dEle. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Acompanhe na sua Bíblia aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, primeira coisa que nós temos que entender aqui, quando nós lemos isso e nós profetizamos, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que entender que esse termo que Efésios usa aqui, que o autor dos Efésios usa aqui, do nosso Senhor Jesus Cristo, está dizendo daquele que é Senhor das nossas vidas, daquele que é o Senhor das nossas vidas. E a primeira coisa que nós temos que mudar de posicionamento, e nós temos aprendido isso aqui na FAB também, que se você tem a Bíblia como sugestão para a sua vida, você ainda não foi alcançado pelo reino de Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo? É isso mesmo, quer dizer, a verdade que nós temos aprendido em Deus nesses dias. Se você tem a palavra de Deus somente como sugestão, somente como um livro bonitinho, somente como um livro que você lê de vez em quando, você ainda não foi alcançado pelo reino de Deus. Pastor, mas eu estou há 40 anos na igreja. Você ainda não foi alcançado pelo reino de Deus. Você é um simpatizante do reino. Você ainda não faz parte do reino. Pastor, que palavra louca é essa? É a palavra de restauração que o Espírito Santo está trazendo nesses dias. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa palavra, quando Paulo estava dizendo aqui, é para aquelas pessoas que entendiam que Jesus era o Senhor das suas vidas. Aquelas pessoas que entendiam que tinham morrido para o mundo e a partir daquele momento estavam vivendo sua vida em novidade de vida para servir ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. E a partir do momento que nós entendemos isso, a palavra de Deus passa a ser uma regra de fé, passa a ser uma regra de vida para as nossas vidas. A palavra de Deus passa a ser lei para as nossas vidas. Se a palavra de Deus ainda não for lei para você, você tem chance ainda, porque você é um simpatizante, você está frequentando o reino, você está andando com pessoas do reino, você está visitando o reino uma vez por semana, ou às vezes menos, né? Tem irmão que nem sabe que está de quarentena ainda, né? Tem irmão que me encontrou essa semana, uai pastor, e aí, como é que está os cultos? Eu falei, está bem, irmão, está top, né? Você está assistindo lá? Ele falou, vou lá, hein? Eu falei, então tá bom, amém? Queridos, mas é assim que funciona, mas a palavra do Senhor está dizendo que nesses dias Deus tem uma palavra de restauração para nós. E aqui nós temos que entender primeiro a palavra de Deus, que você tem que entender que Jesus é o Senhor da sua vida. E no momento que você entende que Jesus é o Senhor, você entrega a sua vida para Ele, fala, Senhor, meu Senhor, eu estou passando uma dificuldade, meu Senhor, eu estou passando um problema, tem Satanás, tem um espírito maligno que está afrontando a minha vida. Queridos, e de repente esse afronto não vai ser mais contra você, mas vai ser contra o seu Senhor, vai ser contra aquele que você representa, vai ser contra o reino que você representa, amém? Então, primeira coisa que nós temos que entender com esse ensinamento aqui de Efésios, para você andar nessa dimensão, é que para você viver no reino, você tem que entender que Jesus é o Senhor da sua vida. E aí você vai dizer como o apóstolo Paulo, fala, olha, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou escravo do meu Senhor, eu me coloquei como escravo, e eu não tenho mais vontade própria. Pastor, o senhor está dizendo que eu não vou ter mais vontade própria, eu não vou ter condição de alcançar aquele sonho que eu tenho? Não, queridos, não é isso. A palavra do Senhor fala, deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Amém? Aquele sonho que você tem, aquele projeto pessoal que você tem, Deus vai te fazer alcançar esse projeto,
você vai alcançar em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor fala que o nome de Deus é glorificado quando os seus filhos frutificam. Quantos querem frutificar em nome de Jesus? Amém? Você vai frutificar, você vai alcançar o desejo do seu coração, mas você tem que entender que Jesus é o Senhor da sua vida, que você agora tem uma nova vida, que você vai viver em novidade de vida, que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem vive nas coisas velhas, ainda não está no reino de Deus. Queridos, é importante, a palavra do Senhor fala que quando você anda com os profetas, você pode até profetizar. A Bíblia diz que Saul, quando ele andou com os profetas, Saul profetizou. E às vezes nós nos enganamos, porque nós vemos uma pessoa profetizar, e nós achamos que ele é profeta, mas não, às vezes ele só está andando com o profeta. Ele só sabe falar do jeito que profeta fala, ele só sabe as palavras-chave, ele só sabe as frases de efeito, ele ouve o profeta falar e repete como um papagaio, e tem gente que acha legal, tem gente que acha bonito, mas a palavra do Senhor está dizendo que o Espírito Santo vai nos dar revelação nesses dias, que o Espírito Santo vai falar ao seu ouvido, que você vai ter discernimento de Espírito, amém? Quantos querem ter discernimento de Espírito, queridos? Nós temos que buscar em Deus, e aqui a palavra do Senhor fala, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, repete comigo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Queridos, a palavra do Senhor diz aqui então, que é muito importante nós entendermos que existem as regiões celestiais, existem os principados, existem as potestades, e a palavra do Senhor fala que nós vivemos debaixo de uma era da desobediência, e nós vivemos num mundo caído, e debaixo desse mundo caído, nesse mundo caído existe uma potestade que reina nesse mundo caído, e a palavra do Senhor fala que quando nós recebemos a Jesus como Salvador, e a Bíblia fala lá em João que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber nos que creem no nome do seu Filho Jesus. E a Bíblia fala que nesse momento, queridos, nós entramos numa dimensão espiritual, e aqui a palavra do Senhor fala que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que essa palavra quer dizer? E eu queria que você entendesse essa palavra, que você saísse daqui entendendo essa palavra hoje, que você que está na sua casa entendesse essa palavra hoje. Quer dizer que o principado que reina sobre esse mundo, quer dizer que as autoridades, que os principados, que toda a potestade que reina neste mundo caído, não exerce mais influência na sua vida. Pastor, mas eu tenho resistência. Pastor, mas tem coisa que ainda na minha vida não foi transformada, não fui liberto. Queridos, é importante haver um divisor de águas na sua vida. Será que de fato você reconhece Jesus como Senhor da sua vida? Ou você ainda é um simpatizante do reino? Às vezes você ainda não tomou aquela decisão de servir a Jesus a qualquer custo, a qualquer preço. Você ainda não tomou essa decisão. E nesses dias o Espírito Santo te convida a tomar essa decisão. Siga o Senhor, entregue a sua vida para Ele, receba Jesus como Senhor da sua vida, e você vai ser abençoado nas regiões celestiais, com todas as sortes de bênçãos. Pastor, o senhor está dizendo então que a partir desse momento da minha vida, eu não vou ter mais influência sobre a minha vida do principado, da potestade, da desobediência? A palavra do Senhor diz que não. Esses potestades, esses principados podem até resistir sua vida, pode resistir um projeto seu, como resistiu Daniel, mas à medida que você entende isso, que está havendo resistência, que tem coisa que o diabo está querendo colocar a mão, que às vezes ele não pode colocar a mão na sua vida, mas ele tenta contra algo seu, ele tenta contra o projeto seu, ele tenta pegar pessoas que estão na sua volta, no seu raio de influência, que são pessoas que não são do reino, e ele tenta fazer algo dessa natureza. E aí você tem que entrar em guerra espiritual, você tem que começar a orar, você tem que começar a se posicionar. Satanás, eu não aceito, e você tem que começar a orar em nome de Jesus. E aí é o que nós chamamos de guerra espiritual. Por isso que lá em Efésios nós vamos ver mais adiante, que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Deus. Por isso tem coisa que não adianta sair no braço, a gente até tem vontade, mas tem coisa que não adianta sair no braço.
Tem coisa que você tem que dobrar o joelho no chão e falar: Senhor, está havendo uma resistência na minha vida, num projeto meu. Tem um principado, tem uma potestade que está me resistindo. Anteontem nós vimos na nossa devocional, lá Jesus, quando enviou os 70, que ele disse: olha, eu enviei os 70 e dei autoridade para eles, para expulsar demônios, para curar enfermos. E a Bíblia diz que Jesus, quando olhou a atuação dos 70, e os 70 voltaram, ele falou: olha, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Por quê, queridos? Aqueles 72 que haviam recebido o chamado de Jesus, o ide de Jesus para pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos, a Bíblia diz que eles voltaram alegres. Eles voltaram alegres, falaram: Jesus, os espíritos se submetem, as enfermidades saem. E Jesus disse para eles: olha, você não tem que se alegrar por isso. Isso é uma consequência da sua vida com Deus. Mas você tem que se alegrar, porque o seu nome está escrito no céu, amém? Quantos querem ter o nome escrito no céu? E por isso você tem que se alegrar. E se o seu nome está escrito no céu, a palavra do Senhor fala que Jesus te fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então as potestades estão abaixo de você, os principados estão abaixo de você. Mas para se assentar em Cristo, nas regiões celestiais, é necessário se posicionar. Não é só da boca para fora: Jesus, né? Eu te aceito e vou viver minha vida, né, do jeito que eu quero. Não. Quando eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, né? E esse termo aceito é muito ruim, mas quando eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, e com a minha boca eu confesso, que com o meu coração eu creio, e eu passo a obedecer ao Senhor como regra de vida, como lei, e a palavra de Deus passa a ser lei na minha vida, a prioridade do reino passa a ser prioridade na minha vida, as minhas prioridades ficam em segundo plano, e as prioridades do reino ficam em primeiro plano. É porque eu estou num nível diferente em Deus, e aí os principados e as potestades, eles não podem resistir mais à minha vida. Eles até tentam, mas não podem mais resistir. Mas aí eles vão tentar tocar alguém que está perto de você. Às vezes vai tentar resistir um familiar, às vezes vai tentar alguém que está perto de você, que ainda não é do reino, que não está assentado com Cristo nas regiões celestiais. E às vezes, como nós vivemos nesse mundo caído, nós vamos ser impactados por isso. Por isso que nós temos que orar, queridos, constantemente pelas pessoas do nosso raio de influência. Nós temos aprendido isso em Deus. O Senhor tem nos ensinado isso. Nós temos que orar pelos colegas de trabalho, temos que orar pelos vizinhos. O espírito maligno às vezes não pode vir entrar na nossa casa, mas ele entra no vizinho e fica atormentando. Aí você tem que orar, amém? Você tem que orar pelo vizinho. Você tem que orar pelos funcionários que trabalham com você na sua empresa. Você tem que orar pelo seu chefe. Não é assim? Davi era cheio do Espírito Santo, mas Saul não era. E o Espírito Santo estava em Davi, mas Satanás estava em Saul. E Davi tinha que viver correndo de Saul, porque Saul ficava perseguindo Davi. Até o ponto que Davi já não aguentava mais e teve que fugir para a caverna. Por quê? Saul era possesso. Olha só, queridos, como é que funciona a coisa. Amém? Por isso que nós temos que orar, temos que entrar em guerra nesses dias. Amém? Quantos querem entrar em guerra? Pelos seus projetos, que ore pelos seus clientes. Nós temos aprendido a orar pelos nossos clientes. Nós temos aprendido a orar pelos nossos colaboradores. Nós temos aprendido a orar pelos nossos vizinhos. Amém? E é isso que nós temos que entender, porque o Senhor quer nos abençoar nas regiões espirituais com toda sorte de bênção. Verso 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? A palavra do Senhor fala aqui que, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Queridos, a palavra do Senhor fala que nós somos escolhidos em Deus, nós somos escolhidos por Deus, antes da criação do mundo. E lá em Apocalipse fala que o Cordeiro de Deus que foi sacrificado, quando? Antes da fundação do mundo. Queridos, quando Jesus escolheu, quando Jesus tomou a decisão de se sacrificar, Jesus tomou a decisão de morrer na cruz, ele já tinha escolhido a minha e a sua vida, ele já sabia por quem ele havia de morrer, ele já tinha nos escolhido antes da fundação do mundo. E por isso, queridos, Satanás não pode resistir às nossas vidas, por isso nas portas do inferno não podem prevalecer contra nós, porque nós somos escolhidos antes da fundação do mundo.
Nenhuma mentira do diabo pode ser plantada na nossa mente, porque nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E quando nós estamos diante de uma guerra espiritual, Satanás tem que se dobrar, Satanás tem que sair, porque a palavra do Senhor fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E aqui a palavra do Senhor fala que Ele nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Queridos, e aqui nós temos algo que é muito bom, que é da justificação, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não vivemos na prática do pecado, é diferente, nós não vivemos na prática do pecado deliberada. A palavra do Senhor fala que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, amém? Mas nós erramos, nós pisamos na bola, nós não conseguimos viver uma vida conforme a lei de Deus nos requer, porque nós vivemos no mundo caído, mas a palavra do Senhor fala que Jesus nos justificou, e a palavra justificação fala que Jesus nos tornou justos, que Jesus pagou o preço por nós, Jesus pagou a conta, e o escrito de dívida que havia contra mim e contra você, foi cravado na cruz do Calvário com Jesus, e por isso a palavra do Senhor fala que Ele nos separou para sermos santos. Santo quer dizer separado, santo quer dizer que você tomou uma decisão de servir a Deus, você tomou uma decisão racional de servir a Deus, você colocou na sua mente uma decisão racional, falou assim: olha, eu vou me separar para Deus, eu vou procurar viver uma vida de santidade, eu vou procurar viver uma vida correta diante de Deus, por mais que às vezes nós não conseguimos, mas nós tomamos essa decisão, amém? Quantos tomaram essa decisão na sua mente? Falaram assim: eu vou tentar servir a Deus, eu vou tentar ter uma vida correta diante de Deus, e a palavra do Senhor fala que nós temos que ser também irrepreensíveis em sua presença, queridos, e por isso que Jesus nos deu essa possibilidade de entrar de novo na presença de Deus. Eu estou vendo aqui alguns jovens, alguns adolescentes, e é muito importante que você entenda isso desde agora, que o Senhor te escolheu antes da fundação dos séculos, antes da criação do mundo. Jovem, adolescente que está aqui, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, e às vezes o diabo tenta lançar na sua mente uma palavra de derrota, uma palavra de tropeço, mas não acredite nisso, porque Deus te escolheu para brilhar, Deus te escolheu para ser realmente rei e sacerdote, Deus te escolheu para ser como Daniel, se despontar em todas as áreas do conhecimento, amém? Queridos, e a palavra do Senhor fala que nós somos escolhidos antes da fundação dos séculos, para que nós possamos ser santos e irrepreensíveis diante dEle, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E eu queria encerrar com esse termo aqui. E a banda pode subir, nós vamos acabar um pouquinho antes. Queridos, a palavra do Senhor, olha só o que está escrito na sua Bíblia, queridos, anota aí, risca, marca aí, porque Deus, verso 4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou. Predestinar, queridos, é trazer um destino para as nossas vidas, é determinar algo na nossa vida, e a palavra do Senhor fala que Ele nos predestinou para nós sermos filhos de Deus, e a palavra do Senhor fala que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nem toda criatura é filho, nem toda criatura de Deus é filho de Deus. Só é filho de Deus aqueles que receberam a palavra da salvação. Só é filho de Deus aquele que recebeu Jesus como Salvador. Por isso que a palavra do Senhor fala que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Por quê, queridos? A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e aí veio o Espírito Santo e nos deu poder. Veio em Jesus, nos deu poder para sermos filhos. Infelizmente, muitos que estão no meio da igreja ainda não descobriram sua filiação, ainda não sabem o que é ser filho, ainda não sabem o que é se sentar na mesa, ainda não sabem o que é ter o seu lugar reservado na mesa. Amém?